Há 25 anos atrás, em 30 de outubro de 1995, o Canadá estava à beira de uma ruptura. Pela segunda vez, em menos de 20 anos, a província canadense de Quebec queria a separação, queria se tornar independente, queria se tornar um país. E por muito pouco, isso não se realizou. Meu nome é William Zimmermann e saiba mais sobre o referendo para a separação de Quebec do Canadá nessa breve pílula. Du 30 octobre, quand nous nous réveillerons, nous serons un peuple. Je ne suis pas capable de croire que nous allons défaire le travail de nos ancêtres. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo se gostar e compartilhar com os outros. Deixe também o seu comentário, isso dá um baita incentivo para que eu continue a fazer vídeos como esses sobre a história do Canadá e sobre a história da província de Quebec. E um aviso, esse vídeo será um breve resumo, porque em 1 ou 2 semanas será publicado um vídeo maior e mais completo com todo o contexto histórico sobre o que levou, o porquê que surgiu esse plebiscito em 1995 para a separação de Quebec do Canadá. Como já dito, esse plebiscito, esse referendo para a separação do Quebec e do Canadá aconteceu em 30 de outubro de 1995. E basicamente as pessoas tinham duas opções, oui e non. O voto no Canadá não é obrigatório que o eleitor compareça às urnas. Então, durante essa campanha, houve uma campanha para que as pessoas comparecessem às urnas na província de Quebec e uma campanha muito forte do oui para a separação do Quebec do Canadá. O oui era formado pelos souveranistas ou soberanistas, que é o nome até hoje dado àqueles que querem a separação de Quebec e do Canadá. Enquanto o non era o partido, por assim dizer, dos federalistas ou dos federalistas, aqueles que eram a favor que o Quebec continuasse como uma província unida ao Canadá. Em 1980, já havia tido um plebiscito para a separação de Quebec do Canadá. E nesse plebiscito, 40% das pessoas votaram pelo oui, pela separação. Então, por que novamente um plebiscito? Aconteceram muitas coisas entre 1980 e 1995 que fizeram com que o fervor nacionalista aqui na província de Quebec aumentasse. Você vai poder ver mais sobre isso no vídeo que será publicado nas próximas semanas. Mas em resumo, os quebecois eles queriam um estado independente que não precisasse prestar contas para o Canadá, eles queriam que os seus impostos fossem utilizados aqui, não compartilhados com outras províncias, e também queriam uma certa segurança para sua própria cultura e sua própria língua, porque eles estavam vendo que com as interferências do Canadá no Quebec, as decisões deles quanto à questão da imigração, faziam com que a língua e a cultura estivessem morrendo. Então, a questão do soberanista era muito mais para preservar a língua e a cultura que eram realmente diferentes e são diferentes do resto do Canadá. Já os federalistas tinham como ideia o seguinte: o Canadá é um país de primeiro mundo, está tudo muito bem. Se nós nos separarmos do resto do Canadá, quem garante que Quebec vai ser também um país de primeiro mundo? Quem garante que nós vamos ter os mesmos acordos comerciais que o Canadá hoje tem? Esse tratado de livre comércio que existe entre Estados Unidos, México e Canadá. Quem garante isso? E os principais personagens desse jogo, desse acontecimento, foram Jean Chrétien, que era o primeiro-ministro do Canadá, e Jean Chrétien, inclusive, era quebecois, mas ele era federalista. Em contrapartida, nós temos outros dois personagens muito famosos nessa história, que foram Jacques Parizeau e Lucien Bouchard. Jacques Parizeau e Lucien Bouchard, no caso de Jacques Parizeau especificamente, ele era primeiro-ministro da província de Quebec. Os dois eram personagens centrais, muito conhecidos em Quebec, muito estimados em Quebec, e eles eram souveranistas,
como a gente diz aqui no Quebec. De início, o governo do Canadá não se intrometeu muito e deixou as coisas meio que em off. Enquanto isso, os souverainistas aqui em Quebec, eles faziam grandes campanhas. Logo no início das pesquisas, mostrou-se que estava meio que empatado a questão do oui e do não, com algumas vezes o oui ganhando e algumas vezes o não ganhando nas pesquisas. Mas quando chegou mais perto da época da eleição, a coisa começou a piorar para o lado dos federalistas, porque o oui, ou seja, a favor da separação do Quebec e do Canadá, ele começou a ganhar, ter mais números de votos nas pesquisas. Isso fez com que o primeiro-ministro do Canadá ele tomasse uma ação um tanto desesperada, que até hoje os analistas não sabem se ajudou ou prejudicou o lado do não. Em 27 de outubro de 1995, pago pelo próprio governo, e isso é discutido se foi legal ou não, como foi pago, pagaram de alguma forma para que pessoas de todas as províncias de língua inglesa do Canadá pudessem vir de avião ou de ônibus para a cidade de Montreal para mostrar, por assim dizer, o seu amor por Quebec, dizendo: Quebec, nós amamos vocês, fiquem, não partam, não nos deixem, vocês são parte do Canadá. Pour ces citoyens des autres provinces, c'est une soupape. Enfin, ils peuvent agir pour sauver leur pays. Les fédéralistes québécois les accueillent avec enthousiasme. L'arrivée des renforts a un effet tonique. Ils ne se sentent plus seuls et débordés. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous croyez ceux et celles qui pensent qu'en séparant le Québec du Canada, nous pouvons grandir encore? Est-ce que vous les croyez? Le 30 octobre, nous dirons non! E no dia da votação, podemos dizer que foi um dia muito tenso. À medida que os votos eram computados, principalmente nas regiões mais distantes, interioranas de Quebec, o lado do oui estava vencendo, e vencendo feio, por assim dizer, de lavada. Mas quando começaram a ser computados os últimos resultados das grandes cidades, como Montreal e a própria cidade de Quebec, a capital nacional do Quebec, o jogo virou. E por uma margem muito pequena, um pouco superior a 1%, o não venceu. E o Quebec não se tornou um estado independente. Foi por um pouco mais de 1%, um pouco mais de 40 mil votos, que isso não aconteceu. Por pouco, teríamos mais um país na América do Norte, o Quebec. Essa é a história, um resumo, um breve resumo do que ocorreu no referendo de 1995. Tem mais, muito mais. Se gostou do vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe com os outros e até o próximo vídeo.